No segundo ano de seminário, eu lembro que num dia de limpeza, nós limpávamos o seminário às segundas e às quintas-feiras. Estávamos um seminarista chamado Martins e eu, limpando um grande corredor que ficava entre a filosofia, que era o quartão da filosofia, um lugar, um quarto grande, com várias divisórias, onde dormiam mais de 40 seminaristas, e o condomínio dos diáconos. Os diáconos são aqueles que estão no primeiro grau do sacramento da ordem, já são quase padres, então tem todo aquele que. Estávamos Martins, que nasceu em Palmas, lá no Tocantins, e cresceu na roça, um menino simples de tudo, numa simplicidade, era singela a simplicidade dele, uma graça de menino, tornou-se padre também. E estávamos lá limpando, e aquele corredor enorme, a gente limpando, quando de repente sobe a escada um diácono. E ele vem todo engomado com aquele colarinho que se chama clérgima, e Martins e eu, um do lado do outro, puxando, né? Passando o pano, já para limpar, e esse diácono passa no nosso meio impávido, sem nem olhar para os lados, passa, e o Martins só pega a vassoura, segura aqui, olha para o diácono e fala assim, psiu. Ele não olhou, ô, psiu. Ô moço, o diácono parou, todo de preto, só aqui de branco, olhou para o Martins e para mim, eu já pensei, vixe, vamos ser mandados embora. Nós de bermuda, camiseta, chinelo de dedo, e ele todo assim, né? Ele falou assim, você não tem educação não, além de não cumprimentar, nem pede licença para passar aqui. Falei, pronto. O diácono olhou para nós, olhou para o Martins e falou assim, você sabe com quem você está falando? Eu sou um diácono da igreja. Martins olhou para ele e falou assim, prazer, eu sou Martins, sou batizado, tão cristão quanto você. Saudações. Com essa pequena história é que hoje a gente começa o nosso Acreditar Faz Bem. Seja muito bem-vindo a este momento de partilha. É o momento de lermos um trecho da Palavra de Deus, sempre a partir deste olhar teológico, óbvio, filosófico, especialmente psicológico. Nós sempre temos como sugestão a leitura da Bíblia, sempre naquilo que é proposto pela liturgia, pelas celebrações dos domingos. E é muito bonito porque esse final de semana é sobre o batismo. E a gente vai fazer a leitura, né? A gente faz pausadamente entre os trechos, eu vou fazendo uma atualização, sempre tentando mostrar para a nossa realidade e para aquilo que é a nossa própria vida. Tá bom? Vamos lá? Vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que possa nos iluminar, para que compreendamos que essa palavra que ouviremos seja realmente luz para os nossos caminhos e que o Espírito de Deus esteja em nossos pensamentos, em nossas palavras e no nosso coração para o Santo Evangelho que ouviremos. Amém. Vamos lá. É de Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3. Naquele tempo, o povo estava na expectativa. O povo estava na expectativa. E todos perguntavam em seu íntimo se João, o Batista, não seria o Messias. Não sei se você entendeu, mas o povo vivia na esperança do grande libertador. Não começou ali. Já vinha-se há vários séculos essa espera pelo libertador, aquele que tiraria de cima do povo a mão do domínio romano, do domínio às vezes que a gente tem que descobrir que naquela época chamava-se Roma. Hoje cada um carrega os seus dominadores, né?
E essa esperança que movia o coração daquele povo move também o nosso coração. Se o povo de Israel esperava o libertador, o Messias, para nós cristãos, ele já veio. Só que aí entra a proposta do Cristo, para que a gente descubra cada vez mais isso. Mas a gente vai continuar. E, e eles olham para João Batista e começam a pensar. Ó, só um detalhe aqui, hein? Sempre que você escutar João Batista, João o Batista, né? Sempre coloque o artigo para saber que ele é o baptizador, ele é aquele que batiza, de João o Evangelista, aquele que escreve o Evangelho, aquele que era o discípulo, aquele que a gente atribui ser o discípulo amado, ou melhor, que era o discípulo amado, que escreveu o Apocalipse. Então, fiquemos sempre atentos. E eles começam a olhar para João na figura de João o Batista, daquele homem que sai do templo, né? Filho de Zacarias, deveria continuar no templo, mas ele deixa e vem para o Jordão e começa a batizar. E o povo começa a ver nele, talvez, aquilo que fosse o Messias. A gente precisa lembrar que na época de Jesus, eram vários aqueles que diziam ser o Messias. Eram vários aqueles que se diziam taumaturgos, faziam mágica, eram subvertidos, tentavam libertar o povo, mas sempre tentavam libertar o povo a partir da guerra, fazendo uma outra guerra. Sempre aparecia essas figuras enigmáticas, né, se dizendo o Messias. E de repente, vendo João, um homem vestido simples, com a simplicidade, que batizava, pregando a conversão, eles veem ali, tem ali a esperança. Vem ali surgir uma esperança. E aí que eu te falo, para você que passa por momentos tenebrosos, por você que passa por dificuldades, tome cuidado. Porque quando a gente está desesperado, a gente aceita qualquer um. O povo olha para João, ou Batista, e acham que ele é o Messias. E ele é quem diz que não podia ser o Messias. Agora a gente vai entender. Preste atenção, quando a gente está passando por alguns momentos difíceis, o peso da espera faz com que a gente aceite qualquer coisa. Isso vale para emprego, isso vale para comida. Se a gente tá com fome, a gente come até arroz e feijão. Já ouviu falar isso? Isso vale para homem, para mulher, né? Às vezes, quando você está sem namorado, bem, vixe, você aceita qualquer traste. E a mesma coisa vale para homem. Aceita qualquer coisa. Então, fique esperto. Continuando no versículo 16. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de desamarrar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Aqui a gente tem o esclarecimento que o batismo de João, ele não tinha nada a ver com o batismo que os cristãos faziam. Os discípulos de Jesus começaram a fazer. E é o próprio João que diz. E o batizo aqui com água, para vocês se arrependerem e esperar o Messias. Virá aquele que vos batizará com fogo e com espírito. Né? Olha só que bonito. É justamente nisso que a gente descobre. Esse rito do batismo era muito comum entre os judeus. A questão da purificação. Era muito comum a purificação. Tanto que eles purificavam, se faziam purificações várias vezes por dia. Então essa questão de purificação a gente precisa aprender. Por isso que a ideia que o cristão é aquele que tem força dentro de si. Aí você está se perguntando, talvez se perguntou, talvez até fosse, nossa, se fizer, por que ele contou aquela história do Martins? Porque essa é a ideia principal, de que eu consiga descobrir na hora verdadeira que quem é
o meu Messias? Quem é o meu Deus? Quem é de fato que se torna o meu Deus e me torna cristão? A ponto de você e eu conseguirmos chegar em algumas situações e dizer assim: tá bom, mas eu sei o tamanho do meu Deus. Eu consigo lidar com tudo isso e eu vou conseguir superar tudo isso. Não importa o tamanho de quem estiver na minha frente. Pode ser diácono, padre, pastor, bispo, pode ser o irmão da igreja, pode ser quem for. Deus está comigo, pronto, acabou. Eu tenho força. Talvez essa história seja para mim, não era história, porque foi um fato verdadeiro, mas seja uma história para você buscar isso na sua vida. Talvez aí sim você vai entender o que é necessário para você. E no versículo 21, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus recebe o Espírito Santo para missão. E este mesmo Espírito se torna insuportavelmente transbordante. Acho bonito isso, né? Esse Espírito Santo se torna insuportavelmente transbordante dentro de Jesus. Aí ficam algumas coisas para nós. Será que nós transbordamos aquele que acreditamos? De repente a pessoa diga assim: Ah, mas eu não acredito em Deus. Mas você transborda aquilo que você acredita? Porque mesmo que você não acredite em Deus, o problema de não acreditar em Deus é que a gente começa a acreditar em qualquer porcaria, né? De repente não acredita em Deus e começa a acreditar em qualquer mercadoria que tem por aí. De repente aceita qualquer tipo de filosofia, filosofia mais besta, porque não acredita em Deus, né? Eu sei, são algumas coisas para a gente pensar, né? Por exemplo, por que Jesus desce para o Jordão? A descida de Jesus para o Jordão talvez nos lembre aquela kenosis, aquele esvaziamento de Jesus em solidariedade à natureza humana. É uma descida às águas da humanidade, para que você e eu realmente descubramos algumas coisas para a nossa vida. Por exemplo, é necessário muita humildade, como lá na história do Martins, para olhar para um diácono na humildade e dizer assim: ô meu irmão, o que você está fazendo? Você se acha melhor do que eu? Eu sou tão batizado quanto você. Quanto você, sou tão cristão quanto você. É necessário desinflamar o ego. Por exemplo, meu ego de seminarista ficou com medo da bexiga de que ele fizesse alguma coisa contra mim, falasse mal de mim e que eu fosse mandado embora. O Martins não. É a simplicidade dos justos, é a humildade daqueles que confiam em Deus. Você está entendendo? Às vezes, lembra, ó, esses dias, hoje, com quem que você brigou? Com quem que você se exaltou? Que talvez você pudesse simplesmente, talvez a gente fica tão apegado aos nossos altares, imagina que altar, talvez a gente é tão apegado à nossa posição de pai e mãe que a gente quer ter a última palavra, a gente se irrita. De repente a gente se irrita com tanta coisa por aí, né? Não sei. Às vezes, assim como Jesus desce as águas, nós precisaríamos descer as águas da humanidade, Jesus desce as águas da humanidade, nós precisaríamos descer as águas da nossa existência, dizendo assim: poxa vida, para que eu fico desse jeito quando a pessoa me fala atravessado? Por que eu fico tão preocupado com o que o outro pensa? Talvez a gente precise aprender a realmente não criar expectativas. Talvez a maior lição
que a gente precise tirar de que, sendo batizados, a nossa esperança tem que estar em Deus. É óbvio que a gente espera sempre no marido, a gente espera no patrão, a gente espera no colega de trabalho, a gente espera em tantas, na esposa, enfim. É lógico que a gente espera. A gente tem talvez aquela confiança, mas salvação só vem de Deus. Fica aí para que você possa, para que nós possamos pensar, para que nós possamos aí de repente iluminar a nossa vida, para que a gente possa se tornar iluminador. Quantas e quantas vezes a gente não se perde nessa caminhada por se achar tão alto que a gente não consegue olhar para quem está para baixo. Ou a gente, estando no nosso caminho, encontra tanta gente se achando lá em cima e às vezes ficamos mal por causa dessas pessoas. Fica a dica. Muito obrigado pela sua presença. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Hoje começa, né, o tempo comum, que de comum não tem nada. É bonito porque as igrejas ocidentais se vestem de verde, né? Até coloquei verdinho aqui. É o tempo comum. E é tão bonito porque as igrejas orientais, a cor do espírito não é vermelho. A cor do espírito é verde. Por quê? Porque o verde é a cor do brotar, do renascimento. Olha que bonito, né? O espírito que faz renascer. Talvez fosse a proposta para a nossa vida, para que fosse realmente motivo de renascimento. Tendo a liberdade de João Batista, tendo a humildade de Jesus, tendo de fato essa certeza de que é Deus que vai conosco. Por falar em Deus, 17 minutos falando. Eu lembro sempre, 5 é Deus, 10 é o homem, 15 vai saber lá quem está falando na pregação, quem está ali falando ali na frente, né? É que é um momento de partilhar a palavra, eu tenho que deixar agora você ruminar essa palavra, né? Quem tem sido de fato a minha esperança? Em quem eu tenho colocado a minha esperança? Homem? Mulher? Só um é Deus. Um beijo no seu coração. Que o Senhor realmente esteja sempre conosco. Que o Senhor nos dê a sua bênção. Que o Senhor realmente seja sempre nossa força. Que o Senhor nos guie sempre em seu caminho. Que o Senhor sempre nos dê a sua paz. Amém. Um beijo no seu coração, uma ótima semana. Acreditar faz bem.